Quem é o sujeito agente da história? Se você não sabe responder essa pergunta, você nunca entenderá nenhuma conjuntura político-social que seja. Essa é a pergunta decisiva, vamos dizer, do método em sociologia, ciência política, etc. Quem é o sujeito da história? A segunda pergunta, que vinha junto com esta, era o seguinte: no que consiste, dizer, a ação histórica? Quando é que uma ação humana chega a ter um alcance histórico ao ponto de alterar o destino de sociedades inteiras? E qual é a diferença entre esse tipo de ação e a ação comum e corrente das pessoas no dia a dia? Por exemplo, a mulher que vai lá fritar um ovo para o marido comer, entendeu? O sujeito que vai tomar banho. São ações que nós fazemos para a nossa própria manutenção. Quando o sujeito sai, vamos dizer, para trabalhar, então ele já entra numa esfera de ação onde o poder decisório não é só mais dele. Por exemplo, o indivíduo pode decidir se ele vai tomar banho agora ou daqui a pouco, ou se ele jamais irá tomar banho. Mas nas suas relações de trabalho já não é assim. A sua decisão é compartilhada com outras pessoas, há outros interesses em jogo. Então, no que consiste exatamente a ação histórica? E esse problema da ação histórica, então, me colocou a terceira pergunta, que é a do poder de ação. Não é isso? Então, sem uma compreensão do que é o fenômeno do poder, você também jamais vai poder descrever uma situação política e muito menos poder tomar uma decisão clara e quanto a uma ação eficaz a ser desenvolvida nesse cenário. Então, vamos pegar essas três perguntas na ordem inversa. Primeiro, a questão do poder. Depois de lutar com essa questão durante algum tempo, eu cheguei à conclusão mais óbvia de todas. Quer dizer, nós precisamos urgentemente de uma fenomenologia do poder, saber o que é o poder. Tá certo? E o poder pode ser definido da maneira mais simples e clara como possibilidade concreta de ação. Possibilidade de ação, não preciso explicar o que é, mas eu digo concreta, porque às vezes você tem uma possibilidade hipotética. Por exemplo, eu tenho a possibilidade hipotética de me tornar papa. Possibilidade hipotética significa apenas que nada impede. Possibilidade concreta significa que os meios necessários para aquela ação já estão no seu poder ou são de fácil aquisição. Então, quer dizer, dentro de uma situação concreta específica, você tem acesso a determinados meios de ação e, portanto, você pode desenrolar aquela ação. Poder, portanto, é a possibilidade concreta de ação. Mas isso não basta, evidentemente, para definir o poder no sentido político da coisa. Por exemplo, eu tenho a possibilidade concreta de ação, por exemplo, eu posso levantar aqui e virar esta mesa, no momento que quiser. Quer dizer, a mesa está aqui e eu tenho a força física requerida para isso. Agora, se eu quiser mover a casa, eu já não posso. Mas o poder político ele não se esgota nessa possibilidade de ação individual. Ele necessita uma transferência, do sujeito da ação. Então, o poder político consiste na possibilidade concreta de determinar ações alheias. Uma ordem? Não, ainda não. A ordem entra daqui a pouco. A possibilidade concreta de você determinar ações alheias. A ação não subentende uma ordem preexistente, porque ela pode criar a ordem. Aliás, você só pode falar de ordem a partir do momento em que alguém tem o poder de determinar a ação alheia. Se não houver essa possibilidade, quer dizer, se cada um é um sujeito autônomo, que toma suas decisões, livre de qualquer interferência externa, então não há ordem social alguma. Há apenas, vamos dizer, átomos separados, cada um age da sua maneira. Não é impossível que numa situação assim até pode haver alguma harmonia. Isso não significa que é a coisa do Hobbes, da luta de todos contra todos. Não. Pode ser que entre vários sujeitos autônomos, dos quais nenhum tem poder sobre o outro, haja até uma certa harmonia determinada por outros fatores. Mas, quais são então as possibilidades de ação, política? Em que meios as pessoas dispõem
para induzir os outros a agir da maneira que elas querem. Ou seja, quais são os meios de poder que existem? E eu cheguei à conclusão que existem 3 meios de poder. O primeiro meio de poder é a possibilidade que você tem de trazer um dano à pessoa. Então, vamos dizer, mediante a agressão física, ou a ameaça de agressão, ou a ameaça de castigo, você induz a pessoa a fazer o que você quer. Nós exercemos esse poder sobre um cachorro, exercemos sobre uma criança, né? E às vezes exercemos sobre outras pessoas. Ou qualquer ladrãozinho de rua, qualquer trombadinha, chega com um fuzil AR-15, encosta na sua barriga e te obriga a fazer o que ele quiser. Isso não quer dizer que ele vai te matar necessariamente, mas a possibilidade do dano é, então, o meio mais óbvio, mais evidente e mais brutal do poder. O segundo meio de influência é a promessa de um benefício. Você faz tal coisa e eu te darei um prêmio. Tá certo? Então, por exemplo, quando uma pessoa faz um trabalho para você, eu contrato um sujeito, por exemplo, para, sei lá, consertar o encanamento da minha casa. Como é que eu vou obrigá-lo a fazer o que eu quero? Eu não posso encostar um revólver na cabeça dele e dizer, conserte meu encanamento, senão eu te mato. Então, nós fazemos um acordo, eu prometo pagar a ele uma certa quantia. Note que o primeiro desses meios de poder, ele é de eficácia imediata e brutal. Ele funciona em quase 100% dos casos. Vamos dizer que o caso limite é aquele em que uma pessoa prefere antes morrer do que obedecer o que o outro está dizendo. Mas esse caso é raríssimo. Tá certo? É preciso, para acontecer isso, é preciso que a ordem dada contrarie demais os interesses, os valores da pessoa. Em geral, a pessoa ameaçada obedecerá. Então, vamos dizer, esse meio de poder, ele é tão óbvio, tão claro, tão nítido, que ele funciona como um modelo para você compreender todos os outros. No caso, por exemplo, da segunda modalidade, que é a oferta de um benefício, a supressão do benefício é, por sua vez, uma ameaça de malefício. Ou seja, se você não fizer o serviço direito, eu não te pago, por exemplo. Né? Mas você vê que o segundo meio, ele tem uma força sugestiva e atrativa, mas ele não tem uma força coercitiva. Exceto no caso em que o benefício prometido atenda a alguma necessidade tão urgente e inadiável que a pessoa não pode recusar a oferta. Por exemplo, eu estou morrendo de fome, eu bato na casa e peço dinheiro, a pessoa diz, bom, se você cortar a minha grama, eu te dou $10. Né? Então, eu praticamente sou obrigado a aceitar aquilo, porque a falta dos $10 pode me matar. Então, esse é um caso limite em que a segunda modalidade de poder se transforma na primeira. Quer dizer, a supressão do benefício seria um malefício grave e iminente. Mas é claro que isso não é o que acontece geralmente. Em geral, só a primeira modalidade de poder, que é o poder de destruição, né, tem eficácia imediata e praticamente garantida. O segundo depende dos interesses e depende da livre decisão do subordinado. Tá certo? E existe uma terceira modalidade de poder, que é aquela no qual, através da linguagem, você modela a visão do mundo da pessoa de tal modo que ela agirá dentro das linhas que você prescreveu. Por quê? Porque ela não conhece outras. Então, essas 3 modalidades nós podemos chamar, a primeira chamamos o poder político-militar, o segundo chamamos o poder financeiro, e o terceiro chamamos o poder intelectual, ou espiritual, como queira. Então, a isso corresponde, a essas 3 modalidades de poder, correspondem 3 camadas sociais, ou 3 classes, que tiveram inúmeras encarnações históricas diferentes, em contextos diferentes, e também com funções diferentes. Né? Se nós observamos, por exemplo, a formação da Europa, nós vemos que a classe militar foi o determinante. Porque a Europa se forma, tal como nós a conhecemos hoje, ela se forma a partir das invasões bárbaras. Quando o Império Romano se desmembra, as invasões espalharam o terror por toda parte, então
a classe dominante de Roma, que geralmente morava em Roma mesmo, e tinha suas fazendas, suas propriedades de terra das quais viviam, né, mas a sua ocupação principal não era a de agricultura fazendeira, mas ao contrário de político em Roma. Eles fogem de Roma e fogem de todos os centros urbanos de poder, se refugiam nas suas fazendas, e cada um cria o seu exército particular para se defender. Isso é o que nós chamamos de feudalismo. Quer dizer, foi a invasão bárbara, criou o feudalismo, desmantelando a organização política romana e fazendo com que milhões de entidades autônomas se espalhassem por toda a Europa. Mas é claro que isso aí foi só o começo, porque as invasões bárbaras continuaram fazendo uma devastação enorme. Então, em vários lugares começaram a surgir focos de resistência. E aquelas pessoas que eram capazes de oferecer uma resistência armada ao invasor, que demonstraram então algum talento militar, se transformaram naturalmente nos líderes das cidades, e então as cidades que eram defendidas por eles lhes ofereciam prêmios, geralmente terras. Então, houve aí uma dupla classe feudal. Uma parte, os nobres romanos, que já tinham as suas fazendas, que se retiraram para elas, e os novos nobres que se formaram no campo da guerra, que se afirmaram pelas suas vitórias. Então, pela vitória militar, adquiriam prestígio, pelo prestígio, adquiriam terras. Então, foi o poder militar que criou a riqueza e não ao contrário. Então, o fator militar foi predominante durante uma certa época. Mais para dentro, quando essa nobreza já estava estabelecida, então se cria naturalmente o problema da liderança da nobreza. Quer dizer, a simples existência de vários focos independentes, focos não só de defesa militar, mas de criação de riquezas, que eram as fazendas, já não era o suficiente para atender a novas demandas do campo bélico. Precisava haver uma organização, quer dizer, organizar os nobres entre si. Daí que surge a figura dos reis. Quer dizer, o rei não é nada mais do que eles chamavam primus inter pares. Ele era um dos senhores feudais que tinha um pouco mais de prestígio que os outros, então eles o nomeavam chefe para fins militares. Mas não tinha autoridade sobre eles, né? À medida que a situação histórica vai se tornando mais complexa, a necessidade de uma organização central vai se fazendo sentir cada vez mais, e naturalmente então os reis se esforçam para aumentar o seu poder, criando-se então uma disputa entre os reis e a nobreza. Qual é o meio que o rei tinha para controlar os seus próprios pares? Ele precisava ter mais dinheiro para poder ter um exército maior e dominá-los. A maneira de obter esta riqueza é mais fácil. Só havia duas maneiras. Ou ele roubava os seus pares, que foi o que aconteceu em Portugal. Na Portugal, o rei Afonso Henriques, que criou Portugal, ele assaltava pessoalmente os seus vizinhos. Ele mesmo pulava pela janela e cortava a garganta do desgraçado enquanto estavam dormindo. E assim, cortando uma garganta aqui e outra ali, ele foi formando um feudo maior que os outros e acabou criando o reino de Portugal. O outro meio era recorrer a empréstimos de quem tivesse prosperado em qualquer ramo do comércio e tivesse uma reserva de dinheiro. Então fazia um negócio com o rei, emprestava dinheiro em troca de algum favor. O favor era geralmente o seguinte: se o rei ao qual o milionário fez um empréstimo saísse vencedor, então esse milionário adquiria o direito de imprimir o dinheiro dentro daquele reino. Foi assim que se formou, por exemplo, o Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra é uma entidade privada. Tinha um banqueiro, que eu não me esqueci, emprestou dinheiro ao rei para conseguir deter a Revolução Republicana, que tinha na época chefiada pelo Cromwell. O rei saiu vencedor e, naturalmente, então, o Banco da Inglaterra recebeu o direito de imprimir todo o dinheiro da Inglaterra. Por essa época, esses banqueiros, descobriram uma coisa absolutamente formidável. Eles descobriram que eles podiam emprestar muito mais dinheiro do que eles realmente tinham. Então,
Porque se você tinha, digamos, $100 guardados, você podia emprestar $1.000. Você simplesmente imprimia os outros 900 e... porque você sabia que dos seus devedores nem todos iam falhar. Então, esse dinheiro virtual que eles tinham se tornava emprestável. Emprestável, não emprestável. Emprestável. Né? Então, isso é a origem de todo o sistema bancário moderno. O dinheiro inexistente que pode ser emprestado e render juros. Né? Então, com isso aí, vamos dizer, essa classe, vamos dizer, bancária e comercial, começa a adquirir um poder extraordinário e descobrir que eles podem fazer e desfazer reis. Isso não quer dizer que eles fossem uma classe totalmente distinta da nobreza. Isso é um grande erro que Karl Marx fez pensar, vamos dizer, que a burguesia é uma coisa e a aristocracia é outra. Não, porque os primeiros capitalistas da Europa foram os próprios nobres. E eles começaram a ganhar dinheiro com o quê? Na indústria imobiliária. Quando se formavam cidades, quem tinha algum dinheiro eram eles mesmos, então eles bancaram a indústria imobiliária e ficaram formidavelmente ricos. Então, praticamente não existe distinção entre a classe nobre e a classe burguesa, com uma exceção, que eram os judeus que não podiam ter terras. Então eles não podiam ter terra, então eles capricharam na atividade bancária e se deram muito bem com ela. Né? E eu sei que aí é que começa, então, vamos dizer, a influência do poder propriamente financeiro. E o poder financeiro acaba se sobrepondo, de algum modo, ao poder político-militar dos senhores feudais. Isso é um processo que se desenrola por, vamos dizer, por muitos séculos. Ao mesmo tempo, existe um outro processo acontecendo, que é a formação de outro núcleo de poder, que é